hoje eu e a Júlia aqui, a gente está para ler um versículo que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Olá, irmãos! Vamos louvar ao Senhor juntos mais uma vez? Eu aqui da minha casa e vocês aí da casa de vocês. Cantarei teu amor pra sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém. A paz do Senhor, meus prezados irmãos. Estou aqui mais uma vez para dirigir-me à Igreja Batista Mandacaru, a qual estamos à frente e passando por esse momento difícil. Já estamos sem as atividades normais da igreja um bom período. A escola bíblica dominical pela manhã voltamos e eu peço aos irmãos que puderem participar, que venham participar desse momento gostoso que podemos aprender a palavra e louvar ao nosso Deus. Quero também agradecer à igreja. No último domingo, dia 28 de junho, tivemos a nossa assembleia. Tivemos, na verdade, duas assembleias.
uma assembleia ordinária para 2 assuntos e uma assembleia extraordinária para um assunto, que foi a eleição dos irmãos indicados para os cargos de 2020 2021. Tivemos um número expressivo de irmãos e isso é motivo de alegria. Demonstra que a igreja está comprometida e está consciente das suas responsabilidades. Quero agradecer a todos que participaram da Assembleia. Quero também agradecer àqueles irmãos que, por motivos alheios, não puderam estar presentes na Assembleia. Deus esteja com cada irmão e se algum problema estiver agravando algum irmão, que se manifeste e que também tem as orações de toda a igreja para que esse irmão possa restabelecer. Quero dizer à igreja que estamos trabalhando para a expansão do reino do Senhor. Essa é a nossa missão. E eu quero, nesse momento, ler 3 versículos apenas, que está registrado lá em Provérbios. Provérbios, no capítulo 7, os versículos de 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Amém? Que o nosso Deus seja glorificado. Tenhamos todos um culto abençoado, dedicado ao nosso Deus. Amém. Bom dia, meus irmãos, tudo bem? O Ocimar nos confiou para estarmos orando com vocês nesta manhã no culto, né? E a gente aceitou com alegria. E eu quero deixar para os irmãos aqui um versículo que é muito conhecido, um versículo que é muito bonito, né? E ele fala lá em Salmos 40, que diz: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então, que isso possa ser uma verdade na nossa vida, né? Que às vezes a gente tá sem paciência para esperar dessa pandemia passar, outra coisa ruim passar, né? Mas vamos esperar no Senhor, porque Ele vai nos tirar, vai nos livrar, né? E vai nos colocar sobre uma rocha firme, tá bom? Eu quero orar com os irmãos agora, pedindo uma bênção especial do Senhor para o culto dessa manhã, tá bom? Então me acompanhe, por favor. Deus amado, muito obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão. Obrigado pela minha vida. Senhor, esteja com cada um de nós, onde quer que estejamos, Pai, ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, nos guardando, Pai, e que o Senhor possa estar abrindo, Pai, os olhos do nosso coração para ouvir a Tua palavra, Senhor amado, e que mesmo que seja online, Pai, que essas palavras possam ficar gravadas no nosso coração e que nós possamos, Senhor, aplicar na nossa vida, Pai, que nós possamos ser bênção onde quer que estejamos. Pensam na vida daqueles que conhecemos, daqueles que não conhecemos, meu Pai, que o nosso amor, Pai, que vem de Ti, possa se estender a todas as pessoas, Pai. Fique conosco, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, Pai, proteja a Sua igreja e prepara-nos, Pai, para a Tua palavra, Senhor Jesus. Prepara o nosso coração, nos dê entendimento, nos dê discernimento, Pai, e sabedoria, Pai, para aplicar na nossa vida aquilo que aprendemos no dia a dia. Louvado seja o Teu nome, Pai, por todas as coisas boas que tem feito, por todas as oportunidades. Obrigada porque o nosso lar, Pai, é uma igreja, Senhor Jesus. Louvado seja pela vida dos irmãos que estão à frente desse trabalho. Louvado seja, Pai, a Tua igreja em cada casa.
Abençoa, Senhor, a cada um. É o que eu te peço, em nome santo de Jesus. Amém. Um beijo, meus irmãos. Fiquem com Deus. Que vocês possam realmente ser abençoados, guardados e protegidos por Deus. Amo todos vocês e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Beijo. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz pedimos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos vidas e pesares, e na vida a tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidá-los a elevar as nossas orações ao Senhor. Baixamos nossas cabeças. Senhor, nós te agradecemos pela tua misericórdia, Senhor, quase sempre merecida. Te agradecemos pela graça que o Senhor nos tem concedido. Te agradecemos pela vida que o Senhor nos tem preservado, Senhor. Te pedimos nesse momento que o Senhor esteja intercedendo, Senhor, salvando e protegendo cada um dos nossos irmãos e dos nossos amigos e familiares, Senhor, da nossa comunidade em geral, desse mal que tem assombrado não só o nosso país, Senhor, não só a nossa igreja, mas o mundo todo. Quero te pedir em especial que o Senhor esteja abençoando a vida das crianças da nossa igreja, dos jovens, Senhor, dos idosos, dessas pessoas que têm maior suscetibilidade a essa doença, que o Senhor esteja estendendo a sua mão, Senhor, dando a sua proteção. Esteja nos mantendo unidos, mesmo distantes como estamos, Senhor, mesmo em isolamento. Te pedimos que o Senhor abençoe o restante desse culto. Abençoe a vida das pessoas que falarão ainda nesse culto, que trarão a palavra, Senhor. Que a vida dela possa ser um exemplo de bênção e que as palavras que saírem da boca dela, Senhor, nos impactuem. Quero te agradecer em especial, Senhor, pela disponibilidade do irmão que está fazendo esse trabalho, que tem sido glorioso, Senhor. E eu sei que o irmão Simar tem crescido muito também, tendo a oportunidade de fazer esse trabalho, Senhor, de se comunicar com os irmãos da igreja e de fortalecer os laços entre ele e os irmãos também, Senhor. Abençoe grandemente a vida dele. Abençoe grandemente o restante desse culto, Senhor. Que ele possa impactar as pessoas que aqui estão assistindo. Nós te agradecemos e te pedimos por tudo em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos.
Nessa noite nós estamos cultuando novamente a Deus, e nesse momento eu queria gostar de ler um texto que está em Jó, capítulo 19, versículo 25, 26 e o 27. Diz assim o texto: porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade desfalece o coração dentro de mim. Jó, nesse momento, estava vivendo problemas difíceis na sua vida, com perda dos seus familiares, com perda dos seus bens, e também com perda da sua saúde. E ele, em momento algum, ele se desfalece da sua fé, ele esquece e que está sofrendo para glorificar a Deus. Então, nesse momento, nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, de incerteza, muitos com medo, né, por causa do Covid, muitos com medo de perda dos seus empregos, mas nós não podemos desfalecer. Nós temos que sermos como Jó, sempre declamar, citar e exaltar que o nosso Redentor vive, e no momento certo ele vai estar com a gente. Ele vai nos dar a vitória, ele vai nos dar a glória e também a alegria. Então, nesse momento, nós vamos estar fazendo a oração de intercessão, e para que Deus nos conceda aquilo que a Ele tem nos proporcionar. Então, vamos orar nesse momento pelos membros da igreja, pela nossa igreja, em questão da construção, em questão da sucessão pastoral, né? Pedindo a Deus sabedoria para que o nosso líder, nosso conselho, seja dirigido por Deus, e também pelas pessoas que estão necessitadas. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu tens nos mostrado o Teu poder em nossas vidas, dando a nossa segurança, dando-nos saúde, ó Pai. Nesse momento, queremos te pedir que Tu nos perdoes os nossos pecados e que nós possamos estar cada dia mais com o intuito, ó Pai, de procurar te servir cada vez mais. Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor, pelos enfermos, Senhor, de nossa igreja que estão com dificuldades na saúde, que a Tua mão poderosa possa estar sobre eles nesse momento, e que eles possam sentir o Teu afago nos seus corações, nas suas mentes, dando a Ele um conforto, ó Pai. Senhor Deus, também quero pedir, Senhor, para todas aquelas pessoas, Senhor, que estão envolvidas no trabalho contra essa pandemia, Senhor. Os médicos, os enfermeiros, Senhor, os que trabalham com as ambulâncias, ó Pai, com os motoristas, Senhor, todos aqueles que estão envolvidos, Senhor. Que Tu o proteja, ó Pai. Que Tu dê a eles forças e que cada dia eles possam se sentir revigorados, Senhor, para atuar na área de cada um deles, ó Pai. Senhor Deus, nós te pedimos também, ó Pai, pela direção da nossa igreja, pelo conselho, ó Pai, pelas contribuições que eles terão que estar fazendo, Senhor, nessa questão da construção e da sucessão pastoral, ó Pai. Senhor Deus, que Tu possas abençoá-los. Dê sabedoria para o Daniel na direção, como presidente, ó Pai. Dê sabedoria também ao pastor André, ao ministrar a palavra, Senhor, ao pastor Francisco, a todos aqueles que estão com a incumbência, ó Pai, de trazer a palavra para a Tua igreja. Senhor, abençoa cada um, Pai, e as suas famílias também, Senhor. E também aqueles que vão participar dos louvores, possam também estar com cada dia mais com desejo de te servir, Senhor. E a igreja, ó Pai, também nesse momento de
isolamento, nesse momento de pandemia, ó Pai, que ela possa permanecer unida, que nós, como os membros, ó Pai, possamos estar preocupados, juntos uns com o outro, ó Pai, para estar sempre apoiando aqueles que estão necessitados. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu tem ouvido as nossas preces, Tu tem ouvido as nossas orações, Senhor, e dando a nós a tranquilidade. Tira qualquer medo, tira qualquer ansiedade, ó Pai, em nossas vidas, e que nós possamos cada dia sentir a Tua proteção em nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e amigos, graça e paz. Quero saudar a igreja com o versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O assunto que nós vamos tratar nessa noite é injustiça social. O texto encontra-se em Miqueias, no capítulo 2, versos 1 a 3, e capítulo 3, versos 9 a 12. Veja o que diz a palavra do Senhor. Ai daqueles que, no seu leito, imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que projeto mal contra esta família, da qual não tirareis a vossa cerviz, e não a dareis altivamente, porque o tempo será mau. E capítulo 3, versos 9 a 12. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. O tema é a injustiça como causa da desigualdade social. A semana passada falamos do texto do profeta Miqueias, que trata da idolatria. A idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida, que está em primeiro lugar, que tem mais importância naquilo que você investe o melhor do seu tempo, da sua força, a sua mente, o seu coração, a quem você está intimamente ligado física e espiritualmente. Primeiro, não são somente as imagens de barro, de pedra, pau ou outro material feitas por mãos humanas, que têm boca e não falam, que têm olhos e não veem, que têm ouvidos e não ouvem, e que, no entanto, as pessoas se ajoelham diante delas, fazem pedidos, e como diz a palavra de Deus em Jeremias capítulo 10, verso 5, os ídolos são como espantalhos em pepinal e não podem falar, necessita de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais medo delas, pois não podem fazer o mal, e não está nelas o fazer o bem. Segundo, pode ser o trabalho. Há pessoas que vivem somente para trabalhar. No livro de Eclesiastes, Salomão fala da vaidade, das possessões e do trabalho. No capítulo 2, no final dos versos 11, 17 e 26, diz assim: Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Pode ser o lazer ou o que lhe dá prazer, o que você coloca em primeiro lugar na sua vida, o seu time de futebol, a busca pela fama, pessoas, pregadores, cantores, artistas, a quem você reverencia e o chama de meu ídolo. 1 João, capítulo 2, verso 15 diz: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Pode ser você mesmo, que conhece a palavra de Deus e obstinadamente desobedece a Deus em uma ou mais áreas da sua vida. O que é obstinação? É apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções e empreendimentos. Persistência, tenacidade. É o comportamento que denota esse apego. É teima, é birra. O exemplo que citamos foi o de Saul. A palavra de Deus diz em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, que a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Hoje nós vamos falar da injustiça social nesta breve meditação. O que é injustiça? O dicionário diz que é ausência de justiça, violação do direito de outrem ou do outro. É sinônimo de iniquidade, tirania, agravo, desigualdade, parcialidade. A injustiça pode ser algo que podemos fazer e não fazemos, algo que sabemos e não dizemos ou não informamos, e que poderia ajudar ou evitar prejuízo à vida de uma pessoa, família ou comunidade. A palavra de Deus diz em Tiago 4, capítulo 4, verso 17: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. É preciso ajudar, orientar para o bem, ser generoso diante da dificuldade do outro, orientar para que seja bem-sucedido. A injustiça acontece no tratamento desigual, quando fazemos acepção de pessoas, favorecemos umas em detrimento de outras. Nós, cristãos, sabemos que todas as pessoas foram criadas segundo a imagem e semelhança de Deus. Paulo, em Atos dos Apóstolos, Pedro em Atos dos Apóstolos diz no capítulo 10, verso 14: Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ou ainda em Romanos, capítulo 2, verso 11, Paulo diz: Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Devemos tratar as pessoas de forma igual, dar a elas oportunidades iguais, não favorecer um em prejuízo do outro. A injustiça é a prática de algo ilegal também, em benefício do próprio ou de outrem ou do outro. Provérbios capítulo 20, verso 10 e verso 23 diz: 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. 2 pesos são coisas abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Tiago, capítulo 5, verso 4, diz: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Não defraudar, roubar, diminuir o ganho ou o trabalho de alguém em benefício próprio ou de outro. A injustiça é pecado diante de Deus, como diz a sua palavra em Deuteronômio, capítulo 15, versos 7 a 11, de forma resumida diz: Quando entre ti houver algum pobre, não endurecerás o vosso coração e não fecharás as mãos a teu irmão pobre. Lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade, pois nunca deixará de haver pobres na terra. As condições desiguais, a injustiça social, de pessoa para pessoa, historicamente produziram uma desigualdade social. A desigualdade social é a ausência de equilíbrio econômico entre as pessoas numa determinada localidade. Tem como causa principal a má distribuição de renda, exploração da mão de obra. Esse desequilíbrio econômico, para as pessoas que têm baixa renda, provoca desajustes em todas as áreas das suas vidas, como alimentação, moradia, o acesso à educação de qualidade, saúde, falta de oportunidade de trabalho, entre outras. Miqueias olha para a sociedade da sua época e condena a injustiça social que os ricos, os falsos profetas, sacerdotes e os chefes da nação estavam cometendo contra o povo, principalmente aqueles que eram os menos favorecidos. Há um clamor que chega até os ouvidos de Deus. Deus fala através do profeta Miqueias. E Miqueias diz: esse avivamento religioso não vai adiantar.
é só cerimonial. Vocês continuam oprimindo o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. No tempo certo, vocês irão para o cativeiro. Richard J. Sturz, Miqueias, introdução e comentário, diz: quase toda a profecia de Miqueias trata da opressão do pobre e do indefeso entre o povo de Deus, por parte das autoridades encarregadas das tarefas de exercerem a justiça. Deus aplica a sua justiça e usa uma nação ímpia, Babilônia, e o reino do sul vai para o cativeiro. Amados irmãos, Deus é bom e tem promessas para o seu povo, e 70 anos depois eles retornam do cativeiro. Vejam o que diz o livro de Neemias no capítulo 5, versos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Meus irmãos, eles voltaram a cometer praticamente as mesmas injustiças que levaram o povo para o cativeiro. A injustiça das pessoas, da sociedade, leva à desigualdade social. Não fale, que povo de Deus injusto. Eu e você que pertencemos ao povo de Deus, que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, ainda somos pecadores, portanto também somos injustos. Somos miseráveis e cometemos injustiças. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 7, versos 15 e 24 e 25. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Aplique sua vida em conhecer a Cristo. Oséias, no capítulo 6, verso 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Fuja da idolatria, lute contra a injustiça. Vamos pensar em algumas proposições a respeito desse texto, que está aqui em Miqueias, no capítulo 2, versos 1 e 2. Veja o que diz a palavra do Senhor. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam os campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. A causa das injustiças, a causa da injustiça, das relações sociais injustas, não é um problema relacionado somente com os direitos humanos, com a Constituição ou leis de uma nação, de um país. É, acima de tudo, a rejeição aos padrões de Deus, de se eximir de fazer a vontade de Deus, que emana da sua palavra, que dá direção para os relacionamentos interpessoais entre as pessoas do seu povo. O que Deus espera do seu povo? Veja o que diz Isaías, no capítulo 1, verso 17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Miqueias chama a atenção dos novos ricos para o que estão fazendo, oprimindo os pobres, os desamparados, tomando as suas casas, seus campos,
explorando e expulsando os que tinham direito à terra. Diz a palavra: imaginam a iniquidade e maquinam o mal, cobiçam campos, os arrebatam, se casas as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. A Bíblia Shed, em nota de rodapé, diz: o contexto sugere que o mal está sendo cogitado, que o mal que está sendo cogitado é um modo legalmente de extorquir os bens dos pobres, evitar os deveres cívicos e as exigências da consciência, de fazer grandes negociatas com lucros injustos e burlar as leis. Vamos nos lembrar que a casa é o abrigo de uma pessoa ou família. A terra era o meio de subsistência e a herança, o direito hereditário. Lembremos que a terra foi dividida com direito hereditário por Josué, como está lá no livro de Josué, capítulo 14, verso 5. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. O amor, a misericórdia e a justiça de Deus estão claramente demonstrados no texto de Deuteronômio, capítulo 24, versos 10 a 22, que resumidamente diz: se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor, em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor, para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor, teu Deus. Não oprimirás o jornaleiro, aquele que trabalha diariamente, o que é o diarista. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado. No mesmo dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Quando no teu campo cegares a messe, quando sacudires a oliveira, quando vindimares a tua vinha, o feixe de espigas esquecido, os frutos dos ramos que lá sobraram, deixe para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Como você se sentiria se perdesse a sua casa, o seu meio de subsistência, seu emprego, sua terra, e se não pudesse deixar uma herança para os seus filhos? Você age de forma justa, com justiça, de acordo com o que diz a palavra de Deus? Fuja da injustiça. Deus é contra toda forma de injustiça. Segundo, a injustiça social e os falsos profetas. Miqueias, capítulo 2, versos 6 a 11. Diz assim a palavra: não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo, além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres do meu povo, do seu lar querido, dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo. A profecia de Miqueias era para o povo, o reino do sul, Judá, que iria para o cativeiro por causa da idolatria e das injustiças praticadas. Miqueias capítulo 1, verso 9 diz: porque as suas feridas são incuráveis, o mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Os falsos profetas diziam, lá em Miqueias, no capítulo 2, versos 6 e 7. Não preguem, dizem os seus profetas, não preguem acerca destas coisas. A desgraça não nos alcançará.
Ó descendência de Jacó. É isto que está sendo falado? O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? As minhas palavras fazem bem àqueles cujos caminhos são retos. A Bíblia Shed diz: as palavras de Deus são agradáveis, trazendo inspiração e consolação, porém, quando o seu conselho é rejeitado, elas se tornam desagradáveis. As profecias para o Reino do Sul foram no tempo do rei Ezequias, quando ele promovera um avivamento espiritual, com participação dos sobreviventes da queda de Samaria, celebraram uma Páscoa, estabeleceram um calendário para as cerimônias religiosas. Como citei no domingo passado, eles estavam convencidos de que estavam fazendo tudo de forma correta. Eles eram o povo da aliança que Deus fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Diziam: Deus é misericordioso. Eles prestavam culto a Deus. Essa ideia de cativeiro não faz sentido. No entanto, o avivamento espiritual para a grande maioria alcançou somente o aspecto cerimonial. Deixaram de cultuar os ídolos, porém foram obstinados. Se apegaram às suas próprias ideias, resoluções, empreendimentos, não tiveram transformação de vida, não aplicaram a lei de Deus nas suas vidas, fizeram do seu próprio ventre o seu Deus. Como diz Paulo em carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Miqueias, capítulo 2, versos 8 a 9, diz: além da roupa, roubais a capa, lançais fora as mulheres do meu povo, do seu lar querido, dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. A Bíblia Shed diz: roubais a capa. Se a referência trata da injustiça social, então são credores cruéis que exigem até as roupas particulares como penhor pelos empréstimos. A referência às mulheres, lar querido, dos filhinhos delas tirais a minha glória, refere-se à rapidez com que desapropriavam e despejavam os pobres das suas casas, das suas propriedades. Richard Sturz, em Miqueias, introdução e comentário, ele diz: trata-se das viúvas jovens e da herança deixada pelos seus maridos. Os pobres são tratados com brutalidade pelos ricos e fortes que tomam legalmente o pouco que os fracos possuem. A glória dos filhinhos delas tirais a minha glória refere-se à dignidade e à honra que Deus conferiu a esses filhos de viúvas desamparadas, ou seja, o privilégio de pertencer ao povo de Deus e a oportunidade de adorar a Deus, porque os filhos eram vendidos como escravos, tudo de forma legal para pagar as dívidas. A profecia no verso 10 diz que eles seriam também despojados e desapropriados porque contaminaram a terra com idolatria, violência e imundícia. Por isso, iriam para o cativeiro. Esses eram falsos profetas, cegos espiritualmente e moralmente corruptos, que falavam, profetizavam coisas agradáveis aos ouvidos dos incautos. Não se lembraram do que diz a palavra de Deus no Salmo 68, verso 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. 2 Timóteo capítulo 4, verso 4 diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Cuidado com os falsos profetas dos nossos dias. Faça como os cristãos de Bereia, como diz o apóstolo Paulo em Atos 17, capítulo 17, verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Lute contra a injustiça.
Deus é contra toda forma de injustiça. Terceiro, a injustiça social e os chefes, sacerdotes e profetas. Miqueias capítulo 3, verso 1 a 3, diz assim: Disse eu, ouvi agora, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do seu povo, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis para a panela, e como carne no meio do caldeirão? E o verso 9 a 12. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo, e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Richard Sturz diz ainda nesse livro, Miqueias, Introdução e Comentário, que os líderes civis e religiosos da sociedade são condenados por má administração, por cederem às exigências da classe comercial ascendente e por obterem lucros pessoais com os seus cargos. O dinheiro deles, dos novos ricos e latifundiários, levavam os chefes tribais, os sacerdotes e os profetas a cometerem atos violentos contra o povo de Deus. Os chefes, palavra que tinha sentido de juízes, precisavam se interessar, valorizar e conhecer a lei, aplicá-la corretamente nas relações entre pobres e ricos, reconciliar as partes e ser solidários com os mais fracos. Não faziam isso, pelo contrário, favoreciam os ricos, os latifundiários. Os líderes sobre quem Miqueias escreve coisas terríveis eram cidadãos importantes e respeitados. Esses líderes detestavam a administração da justiça e torciam todas as leis a fim de alcançarem seus próprios objetivos. Eram respeitáveis, religiosos e participaram do reavivamento do rei Ezequias, conforme nos diz Richard Sturz em Introdução e Comentário de Miqueias. Os profetas buscavam seus próprios interesses, mas não se consideravam falsos profetas. A Bíblia Shed diz: os cartomantes e adivinhadores profetizam a felicidade para os clientes que lhes pagam bem. Assim também eram os falsos profetas que, como os mendigos, amaldiçoam os que nada lhes dão. Videntes e adivinhadores têm a conotação de falsos profetas. Richard Sturz diz: uma das coisas que tornava falsos os profetas era a ausência da fibra moral necessária para falar a verdade à clientela. Esses líderes não apenas odiavam a justiça e a lei, mas também pervertiam os passos certos daqueles que viviam corretamente. Miqueias, capítulo 3, verso 8, diz: não procura agradar os ouvintes, e sim agradar a Deus. Essa era a disposição de Miqueias. O verso 8 diz: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e força, de coragem para declarar a transgressão de Jacó e a Israel o seu pecado. Os sacerdotes ensinam por interesse, há suborno, há um interesse muito grande por bens materiais. Miqueias diz que por causa do pecado ocorreria a destruição de Jerusalém e o povo seria levado para o cativeiro da Babilônia, o que aconteceu em 597 a.C. Quando olhamos para os nossos dias, vemos que a situação não é diferente dos dias de Miqueias. Profetas falsos, mensagens falsas, corrupção dos líderes nos diversos escalões da nação, pecados da idolatria e injustiça social. Como crentes em Jesus Cristo, salvos, precisamos fazer a nossa parte. Primeiro, falar da idolatria que existe nessa nação, remover a idolatria dos nossos corações.
Segundo, olhar para as Escrituras e aplicar os ensinamentos ali contidos, ser exemplo a fim de minorarmos as injustiças sociais que porventura estejam ao nosso redor. Quero concluir esta breve meditação dizendo o que diz a palavra lá em Neemias, no capítulo 5, versos 6 a 12. Neemias nos dá um exemplo de liderança. Ele age, ele não fica neutro. Ouvindo isto, ouvindo o clamor do povo, e estas palavras muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados, eles disse: sois usurários, cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Meus irmãos, como eu disse, Neemias dá um exemplo de liderança. Martin Luther King disse: quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Desmond Tutu, bispo anglicano, disse: se ficarmos neutros perante uma injustiça, escolhemos o lado opressor. Amados, tenhamos sempre em mente que somos frágeis, pecadores, injustos, porém salvos por Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Isaías 64, verso 6: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento se arrebatam. O exemplo que nós temos aqui é o exemplo de Neemias e de Miqueias. Que nós possamos pensarmos e orarmos para que Deus nos dê alguém para dirigir esta grande nação, de forma que combata a injustiça social. A palavra diz que nós somos frágeis, somos pecadores. Em 1 João capítulo 3, verso 6 diz: todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. E em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A palavra de Deus nos convida a servirmos o Deus verdadeiro. A palavra de Deus nos convida a sermos contra as injustiças sociais. Fuja da idolatria, lute contra a injustiça. Amém e amém. Amados irmãos, chegamos ao final deste culto. Vamos orar. Senhor, agradecemos por poder participar deste culto de louvor, adoração e glorificação ao teu santo nome. Retira de nós, ó Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, toda a idolatria. Dá-nos a capacidade para enxergar as injustiças sociais e nos posicionarmos de acordo com a tua palavra. Que o amor de Deus, o Pai, a graça e a misericórdia do Deus Filho, as consolações do Espírito Santo estejam com os irmãos da Igreja Batista Mandacaru e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, Deus te livre do Covid-19. Fraterno abraço, uma semana abençoada.
Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Ó vãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. Sua vida ao mundo é certa, quando não o sei, mas ele me achará alerta e para o céu